Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que estão a vós recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, meus irmãos e irmãs. Hoje o tema que quero abordar é a castidade. É possível ainda viver a castidade no mundo de hoje? Um mundo tão sexualizado, digamos assim, tudo é levado para o sexo, tudo é pornográfico, né? A internet, os outdoors, televisão, tudo leva a pornografia. Será que hoje realmente é possível a castidade? Será que realmente isso é para os nossos tempos ou será que não era só para os tempos antigos, tempo da nossa avó, né? Que é o que é comum as pessoas falarem: ah, isso não é mais pecado. Será que não é mais pecado? Aonde está escrito na Bíblia que algo deixaria de ser pecado? Aonde está escrito no Catecismo da Igreja Católica que algo deixou de ser pecado? Aonde está em alguma aparição reconhecida pela Igreja, a aparição de Nossa Senhora, dizendo que algo deixou de ser pecado? Quero abordar na simplicidade este tema que é muito forte. Eu gravei um vídeo falando mais ou menos sobre este tema e travou no computador que não abria de jeito nenhum, tanto que não foi postado, porque deu perda total no arquivo. E enfim, espero que hoje dê certo. E se você está vendo esse vídeo é porque, graças a Deus, deu certo falar sobre a castidade, esse bem precioso. E que a falta deste bem precioso tem levado muitas almas para o inferno. E não temo dizer que a maioria das almas que vão para o inferno vão principalmente pela falta de castidade, vão pelos pecados de impureza. Por que eu afirmo isso? Vocês vão ver no decorrer deste vídeo. Agora, se você tem aí fácil a palavra de Deus, abra na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Se você não tem, acompanhe que eu vou ler. E vai nos dizer São Paulo: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui São Paulo derrubar algo que muita gente tem falado hoje em dia. Eu sou livre. Eu sou livre e eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu sou livre, então Deus me ama do jeito que eu sou. Então eu posso praticar o que eu quiser. Eu pratico sexo antes do casamento, mas é com amor, porque eu amo meu namorado, eu amo a minha namorada. É por amor que eu faço isso. Então eu sou livre, Deus me ama porque Deus me deu liberdade. Liberdade coisíssima nenhuma. Nós vemos São Paulo aqui nos dizer que nós somos chamados à liberdade, mas porém não abusemos da liberdade para pretexto para prazeres carnais. Hoje em dia nós vemos a sociedade, jovens, abusando desta liberdade para prazeres carnais. Nós somos livres para sermos santos ou para sermos demônios, mas nós preferimos a liberdade de ser um demônio de impureza, muitas vezes, porque queremos apenas o prazer. É a cultura do prazer pelo prazer. As pessoas querem buscar o prazer em todas as coisas. As pessoas não querem o sofrimento mais, um sofrimento reparador, um sofrimento salvífico, se unir à cruz de Cristo. Isso nos leva também no campo da castidade. Ser casto é ter um coração indiviso. É isso que é ser uma pessoa casta, é ter um coração indiviso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós não queremos profanar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas nós, infelizmente, estamos sendo criados numa sociedade que busca e que prega o prazer. O prazer pelo prazer. E o sexo é prazeroso. Então a pessoa vai, eu sou livre.
Ah, porque é bom. Porque se não fosse bom, Deus não tinha feito. E vai essas mentalidades baixas, demoníacas, covardes, levando muitas almas à perdição. Você foi chamado à liberdade, mas você foi chamado à santidade. Ah, Anderson, todo mundo peca, isso é normal, coisíssima nenhuma. Levítico 19:2, sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Você tem que ver o que Deus está te falando, Deus tem te chamado à santidade. Você não tem que olhar o que esses cantores sem vergonha de funk ficam cantando e ensinando a promiscuidade sexual, não só do funk, mas do próprio rock, do sertanejo, do rap, hoje em dia é tudo levando para a sexualidade. Você não foi feito para isso. Você foi feito para a pureza, pela graça da pureza. Porque eu não posso também negar, meus irmãos, o pecado de impureza é o pecado que mais tem levado almas para o inferno. Nossa Senhora falou para a beata Jacinta, vidente de Fátima, que os pecados que mais levam as almas para o inferno é o pecado de impureza. Nós não estamos sendo puros, a sociedade, no modo geral. Não estamos mais vivendo a castidade, não se prega mais sobre castidade. Tem muitos padres que, infelizmente, padres modernistas da teologia da libertação aqui no Brasil, que diz que não tem problema transar antes do casamento, que distribui camisinha, como aquele maldito que agora que foi excomungado, graças a Deus, foi excomungado o tal de Padre Beto, que dizia até que podia cometer adultério, que não tinha problema nenhum. Ora, no dia do juízo, verão se não tem problema nenhum. Esta impureza, essa maledicência, esse pecado terrível. Terrível. Aí eu vejo os jovens hoje como é que está. Parecendo um bando de cachorro no cio. Porque é isso que está aparecendo. Meu Deus do céu, o ser humano foi criado ordenado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. No pecado original ficou desordenado, mas nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade, jovem, jovem. O sexo não pode mandar em você, você que tem que mandar na tua sexualidade. Deus te deu o poder de mandar, você não é um animal. Você não é como um cachorro que a qualquer hora, em qualquer lugar, está transando com 1, 2, 3, 4, com todo mundo na rua. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você não foi feito para impureza. Você foi feito para resplandecer o brilho de Deus. E isso não quer dizer que você tem que ser celibatário, não. Bendito seja Deus se o teu chamado fosse ser celibatário. Se você é uma freira, um sacerdote. Mas Deus te chama a viver a castidade. Peça a graça a Deus de viver a castidade até o dia do teu matrimônio. Algo ordenado. O sexo é para a vida e não para viver de sexo. Aprenda isso, ponha isso na tua cabeça. Você tem que segurar isso aí, tem como domar. Você não é um desses cachorros. Nós estamos vivendo pior do que cachorro, que nós estamos, as pessoas hoje em dia estão transando em qualquer lugar, com qualquer um, de qualquer jeito. Tem gente que vive em pureza de tal forma que transa até com animais. Meu Deus, está sendo terrível. Renuncie isso em nome de Jesus e Maria Santíssima. Esses dois nomes vão ser os que vão conseguir fazer que vivamos a castidade. Pois vai dizer São Felipe Neri, a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santa Mãe não são apenas o melhor caminho, mas na verdade são o único caminho para manter a pureza. Na idade de 20 anos, nada além da comunhão pode manter um coração puro. A castidade não é possível sem a Eucaristia. Jovem, qual tem sido tua frequência na Santa Missa? Não tem nem aos domingos. Se você quer viver a castidade, vá à Santa Missa. Claro, confesse os teus pecados, mantenha confissão frequente, mantenha a confissão frequente bem feita e a comunhão diária. Comunhão diária. Se não for possível diária, mas só se esforço de sempre que possível. Adore o Santíssimo Sacramento. Adore. Como eu tive um sonho uma vez, quando eu me colocava em um lugar, existia um pequeno sacrário, um sol, e quando eu me ajoelhava ali diante daquele sacrário, eu era elevado, então tinha um grande sol, e quando a luz daquele sol tocava em mim, os demônios eram repelidos.
Os demônios de impureza só serão repelidos, só serão expulsos quando nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Eu ouvi falar uma vez de um jovem que ele era dependente químico, usuário de drogas, e ele teve uma experiência com Cristo. E ele não queria usar drogas, então quando batia a crise de abstinência, ele corria para a capela do Santíssimo Sacramento e falava para Jesus: eu não vou sair daqui até que essa vontade passe. E ficava lá por bastante tempo. Nós temos que fazer isso. O que nós temos feito para lutar contra este pecado da impureza? Meus irmãos, nós temos que lutar, nós temos que nos pegar à Santa Mãe de Deus, temos que rezar o nosso rosário. Nós não estamos rezando, nós não estamos comungando, nós não estamos confessando e queremos ser santos. Meu irmão, isso é presunção. Isso é presunção. São Felipe Neri diz, repito, não, a castidade não é possível sem Eucaristia. Busquemos a Eucaristia, pois assim será perdoados os pecados veniais e nos dará força para lutar contra os pecados mortais. Já vai dizer os santos que somente quem consegue vencer a castidade na luta pela pureza é o covarde. Não tente lutar, se colocar em ocasião. Você tem que ser covarde, você tem que fugir. Você tem que fugir. Com isso não se brinca. Com isso não se brinca. Vai dizer São José Maria Escrivá, citando os santos, citando São Francisco de Assis, São Bento e São Bernardo. São José Maria Escrivá vai falar algo belíssimo. Ele vai dizer assim: para defender sua pureza, São Francisco de Assis rolou na neve. São Bento se jogou em um arbusto de espinhos. São Bernardo trancou-se em um depósito gelado. E você, o que fez? Não diga, esse é meu jeito de ser, é meu caráter. Não, é sua falta de caráter. Seja homem. Quando você decidir firmemente viver uma vida pura, a castidade não será um peso para você. Será uma coroa de triunfo. Uma coroa de triunfo, meus irmãos. Viver a castidade, lutar. Mas para isso é preciso lutar verdadeiramente. Em Hebreus 12:4, São Paulo vai dizer: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. E nós não temos resistido mesmo. Nós nos colocamos em ocasiões presunçosas, que não é nem acidente. Não dá nem para dizer que aconteceu porque foi um acidente, não, porque nós tava na cara que ia dar merda aquilo dali. Tava na cara. Tava na cara. Né? Por exemplo, você com seu namorado, com a sua namorada, ficar sozinho em um ambiente sem ninguém. O que vai dar? Eu, graças a Deus, eu e minha namorada, a gente sempre se coloca em lugares públicos. E até algo engraçado que até quando a gente sai, a gente fica lá no parque da cidade, e até a polícia vai passando, de vez em quando passa um helicóptero assim por cima. Graças a Deus, Deus não nos deixa sozinhos. Sempre para evitar, eu não confio em mim, você tem que colocar na sua cabeça, você não pode confiar em si. Você tem que confiar apenas na graça de Deus. Mas para isso é preciso rezar, pedir a graça a Deus, adorar o Santíssimo Sacramento, comungar, jejuar, confessar os teus pecados. Confessar. Você é templo do Espírito Santo. O teu namorado, a tua namorada é templo do Espírito Santo. Você vai querer profanar este templo? Pobre de você! Ai de ti que profana um templo de Deus! Ai de ti como sofrerá penas eternas, se profanares um templo de Deus, um templo sagrado de Deus que é o nosso corpo. Se você já sofrerá penas terríveis profanando você mesmo, imagine profanando você e outro templo. Que terrível, irmãos! Que terrível! Como está sendo difícil hoje em dia. Precisamos de mais santos. Santos que realmente lutem até o sangue na luta contra o pecado, como é o caso de Santa Maria Goretti. Você conhece esta santa? Meu Deus do céu, que tremenda a história desta santa. Ela tinha, se eu não me engano, 14 anos de idade. E então, um primo dela começou a assediá-la lá em cima dela, né? Querendo transar com ela mesma, abusar sexualmente dela, e ela sempre dizendo: não, não, porque é pecado, eu não quero, Deus não quer, é pecado. E sabe o que ela ganhou pela recusa? 14 facadas.
14 facadas. Ela recebeu, oh glória de Deus, receber 14 facadas, glória a ganhar a coroa do martírio. Ela ganhou a coroa do martírio, a coroa da pureza. Ela está sendo glorificada no céu por isso, Santa Maria Gorete. Quantos de nós estamos perdendo o céu porque não queremos viver esta pureza? Ela, com 14 anos de idade, disse: não, porque é pecado. Deus não quer. Deus não quer. E ela pensou antes em Deus. Aquilo que São Pedro vai dizer lá em Atos dos Apóstolos. É preferível agradar primeiro, antes a Deus do que aos homens. E ela preferiu agradar a Deus do que ao seu primo, que queria apenas o prazer, apenas abusar dela, ter ela como um objeto sexual. E ela disse não, não. E preferiu morrer pela castidade. Como isso é bonito, como isto é belo, belíssimo, belíssimo. Por isso temos que resistir ao pecado, resistir. Hoje em dia, infelizmente, as moças hoje, que nem todas são moças mais, se olharmos a fundo o que significa a palavra moça, as moças não estão mais dizendo não porque é pecado. Elas dizem não, não quero, ai, que bom, gostou. Já era, caiu. Hoje em dia, as mulheres que recusam um homem, muitas vezes não é por lutar pela castidade. A maioria é por charminho, para se valorizar. Valorizar no sentido de se tornar mais difícil, para querer agarrar o homem. Viva a pureza, minha irmã. Viva a pureza, homem. Homem de Deus. A castidade é para os homens e para as mulheres, de todos os tempos, de ontem, de hoje e sempre. Sempre deveremos viver a pureza. Jesus vai nos dizer que os puros verão a Deus. Como é que você acha, meu querido, que você vai ir para o céu ver a Deus se você está indo por esses bailes punk, cheio de prostituição e se prostituindo, homem e mulher se prostituindo, pegando 1, 2, 3, 4, 5, 10? Isso não é vida. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser um homem completo, um homem casto, uma mulher casta, um homem e uma mulher íntegros, perfeitos. Deus não fez para isso. Deus não fez para isso. E nós temos a presunção de achar que vamos viver esta vidinha medíocre, pornográfica, e vamos ver a Deus olhando qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, pegando qualquer coisa. São Domingos Sábio, se não me engano era São Domingos Sábio, que andava olhando para o chão. E quando lhe perguntavam por que ele andava assim, ele dizia que era porque queria ver Nossa Senhora no céu. Ou seja, ele não queria contaminar o seu olhar, para assim não pecar em pensamento. Ou vocês acham que era brincadeira o que Jesus disse, que o homem que olhasse para uma mulher com cobiça já teria adulterado em seu coração? Santo Antão vai dizer que basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Se um olhar impuro abre as portas do inferno, imagine o olhar, o agir, o vestir. Se você olhar a impureza, você já consentindo no seu coração, as portas do inferno já estão abertas para você. Imagine esses namoros desregrados hoje em dia, que transam antes do casamento, fazem todo tipo de orgia, os bailes punks, essas festas como essa festa de Satanás, Caldas Country, que ainda tem católico de sem vergonhice, de mentira, católico falso que vai para essas festas, em que as pessoas transam no meio da rua. E o triste é ver, não, mas é só um caso à parte coisa nenhuma. Olha o que essas músicas levam, a prostituição. Todas as músicas, todos os gêneros musicais seculares têm levado a isso. Satanás, ele tem amarrado a coisa e ligado tudo na sexualidade. Praticamente todos os gêneros musicais hoje em dia têm levado a isso. Pega qualquer Luan Santana. Olha uma música do Luan Santana, como gera coisas que você não vai viver a castidade ouvindo esse tipo de música. A letra de Luan Santana, por exemplo, que diz:
Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Ora, como assim amar não é pecado? Claro que amar não é pecado. Mas o que é amor? Porque aí está óbvio uma conotação de amar levado pro sexual. Ah, não? Ah, não, então por quê? Porque se amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Isso aí é o quê? Falando pecado, isso aí é sexo antes do casamento, ou então é adultério, ou relação homossexual. E é pecado, sim, senhor. Ah, Anderson, você está gerando. Não, senhor. Olha, todos esses ritmos musicais, tudo tem levado à mesma direção. A mesma direção. E eu não acredito em castidade de casal de namorado, mesmo de igreja aí, que fica aí, vê que namoro santo, mas fica ouvindo essas músicas sertanejas aí, não. Não acredito nesse tipo de castidade. Porque tá pecando nem que seja em pensamento. E se está colocando em risco. Se está colocando em risco que se acontecer alguma coisa, não vai ser Deus o livre um acidente. Porque já é algo que está sendo trabalhado pelo demônio há muito tempo. Há muito tempo. Não dá. Não dá. Eu não consigo acreditar em castidade desse jeito. Ouvindo funk. Uh! Ouvindo funk. Castidade. Ouvindo essas músicas sertanejas. Castidade. Não. Não dá. Uma hora ou outra você vai cair. Não acredito em castidade desses casais de namorada aí, que um fica engolindo o outro. Esse negócio aí de namorar, beijando na boca, e um engole o outro aí. Não dá para acreditar em castidade desse jeito. Na hora que os caras se agarram, né, quando solta, você tem que fazer uma verificação para ver se um não trocou a língua do outro, né? Porque às vezes a língua de um já trocou, engoliu, o outro tá sem língua, nunca mais vai poder falar na vida. Porque, pelo amor de Deus, castidade, pureza, como é que você quer ser puro? Eu não consigo ver pureza em casal de namorado que se agarra. Ah, Anderson, beijar na boca não é pecado, porque não sei quem diz, até não sei quem da igreja aí tá dizendo que beijar na boca não é pecado. Eu sou homem, eu quero que me diga o homem aqui, que quando tá beijando na boca com uma menina, não vai pensar besteira. Qual o homem que quando beija na boca não fica excitado? Beijo na boca dá excitação. Eu sou homem, para a mulher talvez até demore para acontecer, digamos assim, uma explosão. Mas o homem é na hora. Na hora. O homem mal encostou os lábios já. Você entendeu muito bem. Então, não tem como você querer me dizer que quer viver pureza, quer viver castidade, mas infelizmente está vivendo desse jeito, agarrando, agarrando. Eu ouvi um testemunho uma vez de um pregador muito bom, mas que ele falava, nós casamos virgens e tal. Ele errou isso aqui e tal. Sim, eles casaram virgem, obviamente, mas ele dizia, graças a Deus casaram virgem. Ele foi contando como era a luta, né? Que ele chegou a colocar até gelo na cueca. Graças a Deus, você também começar a ficar excitado para não cair em tentação, para não cair na pornografia, na masturbação. Joga gelo na cueca mesmo, faz de tudo. Faz de tudo. Lute até o sangue na luta contra o pecado. Mas ele dizia que acontecia e aí beijava com a namorada e de repente chega, mas se ele não tivesse beijando na boca, não ia chegar perto de estar ao ponto de pecar contra a castidade. Você aí me diga, uma relação sexual que tenha começado sem o beijo na boca. Eu acho que toda relação sexual começa com um beijo na boca. Porque o beijo está ligado à relação sexual. Quando você beija, o beijo é uma preparação ao ato sexual. Ah, eu beijo, eu não vejo problema. O problema é seu. Agora, se um dia você cair em pecado maior, o problema é teu. Acende uma tocha e entra no posto de gasolina lá, fazendo para todo lado, velho. Não quer dizer que eu vou entrar com a tocha que vai pegar fogo, mas o risco daquilo ali explodir vai ser enorme. A mesma coisa o beijo na boca, você pode até não estar pecando, mas o risco vai ser enorme. E homem, eu não sei, talvez o problema seja só comigo, talvez eu é que seja doente. Talvez eu que seja doente. Mas se eu beijar na boca, meu amigo, já era. Já era. Já era. E eu posso contar, unindo as duas coisas que eu falei agora, da música, e principalmente a música sertaneja, o estar sozinho com garota, e juntamente o beijo na boca, meu amigo, isso aí é uma combinação que Satanás adora para perder as almas. Adora. Eu digo por mim mesmo. Por mim mesmo. São Paulo também vai dizer, em uma das cartas, que eu não lembro agora,
Não deis lugar ao demônio. E eu dei lugar demais para o demônio em uma certa ocasião. Eu estava com uma colega minha em casa, sozinho. Já é problema. Estava com ela em casa sozinha e estava ouvindo música sertaneja. Outro problemaço. E de repente nós beijamos na boca. Deu merda. Deu merda isso aí. Deu merda. Por uma graça de Deus, eu tenho certeza que foi Nossa Senhora das Graças que pisou na serpente, não consumou os fatos. Mas foi por pouco. E eu não tenho medo de falar isso, até porque eu namoro e minha namorada ficar constrangida, eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei que servirá de testemunho. Porque tem muito casal de namorado de igreja que está ficando sozinho em lugares fechados, com a namorada e o namorado, beijando na boca, se agarrando e ouvindo essas músicas que levam. Vai, vai fazer o quê? Vai estar sozinho ouvindo essas músicas, beijando, vai o quê? Vai entrar em êxtase, vai para o céu, vai contemplar os anjos e a glória de Deus? Discernimento, meu povo. Vamos ter um discernimento. Tem que fugir do pecado. Tem que namorar, tem que consagrar o namoro. Eu quero ser santo. Ó, se você tem que fazer a pergunta, você quer ir para o céu? Você quer levar o seu namorado e a sua namorada para o céu? Então você tem que lutar. Eu não vou profanar esse templo. Não vou profanar e ponto. Então você reza. Eu e minha namorada, no dia 13 de maio, a gente consagrou o namoro a Nossa Senhora de Fátima. Eu compus uma oração, mostrei para ela e a gente rezou. Diante de uma imagem de Nossa Senhora, nós consagramos o namoro a Nossa Senhora. E que se for para acabar, que acabe. E que se for para prosseguir, que prossiga. Mas que se seja na santidade. Agora, os namoros de hoje em dia, o que começa? Começa rezando para levar o casamento? Não, já começa marcando o encontro em que vão para um motel. E o pior, muitos, infelizmente, eu acho que eu tenho um medo danado de casal de namorado que transa no sábado à noite e no domingo de manhã tá comungando. Comungando em sacrilégio. Isso é algo terrível. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Repito, para ficar marcado na tua mente. O pecado que mais tem levado almas para o inferno é o pecado de impureza. 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 Não dê ouvidos a esse povo aí de pastoral da juventude aí. São tudo uns comunistas sem vergonha da teologia da libertação. Tudo não, um ou outro se salva, mas a maioria, esses grupos jovens aí, tudo detonado pelo pecado, de jovem aí, que faz é vender artigo de sex shop, como tem grupo de Segme aqui em Brasília, que tem gente que vende artigo de sex shop, que eu sei que já me contaram. Não vá por esse não. Escute Nossa Senhora aqui em Fátima diz isso, dos pecados da humanidade, que já estão ofendendo muito a Deus e que as almas que mais têm levado os pecados que mais têm levado almas para o inferno são os pecados de impureza. Olha São João Bosco que tinha revelações dos jovens lá, jovens no inferno, e o maior pecado deles era a impureza. Você vai acreditar em quem? Ah, os tempos são outra coisa nenhuma. Os pecados são os mesmos. A desculpa é que se tornou outra. Os pecados são os mesmos. A covardia dos pregadores é que está maior. O respeito humano é que está maior. A doutrina da igreja sempre é clara em dizer que sexo antes do casamento é pecado mortal e pecado mortal leva para o inferno. Então, transar antes do casamento vai para o inferno, sim, senhora. Mas se você cometeu este pecado, confesse os teus pecados. Vai e não tornes a pecar. Deus está de braços abertos para você. Eu também pequei muito contra impureza. Graças a Deus, vias de fato desse jeito, não. Mas masturbação, pornografia. Eu confessei. Agora, se eu não tivesse confessado e ainda estivesse, é porque eu sou livre, né? Porque Deus é misericórdia. Estaria com meu lugar guardado no inferno. Aliás, eu mereço o inferno. Você merece o inferno. Mas Deus é misericordioso. E pela sua santa cruz, ele venceu o nosso pecado. E é olhando para a cruz de Cristo, em que nós encontraremos a força para lutar contra o pecado, para viver a pureza. Você acha justo Deus se encarnar, parar na cruz? Olha aqui a cruz de Cristo, Cristo crucificado, tudo o que ele fez. E você simplesmente, tô nem aí, eu sou livre para pecar, eu posso pecar normalmente.
Olhe para o crucificado. Não olhe para mim, olhe para o crucificado. Você acha isso justo? O tanto que ele sofreu e você continua crucificando ele com os teus pecados? Quantas e quantas aparições de Nossa Senhora ela fala: não crucifiquem meu filho de novo, não crucifiquem. A cada ato de impureza, cada sexo antes do casamento, é mais uma nova flagelação de Cristo, é mais uma nova crucifixão de Nosso Senhor. Não peque mais. Procure a confissão imediatamente. Não use anticoncepcional, você que é casado, que você é abortista. Não traia sua mulher, não traia seu marido. Meu Deus do céu, hoje a juventude está perdida. Tem um caso agora de um rapaz que ele se diz achando morrendo de graça. De coisas que ele faz, e de um caso agora que ele tá pegando uma menina. A menina noiva. Ele foi para o casamento dela numa igreja protestante, ele na primeira fila da igreja. Ele casando com o outro lá, e ele lá, dizendo ele sentindo dó do cara, e ele pegando o tempo todo a mulher do cara, e ele no casamento. Olha só como é que está a libertinagem. Essa semana, em uma discussão sobre aborto com o cara falando, mas não pode, as meninas de 12 e 13 anos estão grávidas, mas estão grávidas porque está na libertinagem sexual. Estão usando isso de dizer que é livre. Olha só o que estão dando nas escolas. Cartilhas ensinando as crianças a praticarem sexo, a praticarem homossexualismo, distribuindo camisinhas. Texto, ninguém quer distribuir. Bíblia, livro de santos, ninguém quer distribuir. Mas estão distribuindo camisinha. Olha só a perdição. Olha só a perdição. E o mundo hoje em dia quer pregar o contrário, dizer que nós é que estamos errados, mas olha a quantidade de doenças. Meu irmão, viva a castidade, viva a pureza. Não tema ninguém te chamar de qualquer nome. Você, homem, de alguém dizer que você não gosta de mulher, porque você não quer se prostituir, pegando as meninas, transando antes do casamento. Tenha uma família, tenha uma família. Você, menina, também não tenha medo de te xingarem, de falarem nomes de você, até dizer que você vai ser freira, como se fosse freira ou ser padre fosse algo ruim. Que bênção a pessoa dizer você tem cara de padre, você tem cara de freira, só porque você vive a pureza, porque você é coerente com o evangelho. Pior é se dissessem você parece uma mulher fruta dessa aí. Aí você deveria se ofender. Porque aí você está te chamando de prostituta e de prostituto. Me perdoe a palavra, mas o que se tem pregado desse povo aí de movimento funk é a prostituição. Graças a Deus, você talvez esteja sendo chamado de padre de feira. Glória a Deus por isso. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Espero que tenham te chamado porque você realmente tem vivido a castidade. Espero. Espero. Não tenha medo. É melhor você ser injuriado, chamado de várias coisas, do que no dia do teu juízo, nosso Senhor é que dirá: eu não vos conheço, operário mau. Retirai-vos daqui. E aí você ir para o inferno. São João da Cruz vai dizer que por prazeres temporários se sofrem tormentos eternos. Por prazeres temporários, o quê? 20 horas, 20 horas, 20 minutos de sexo, meia hora de prazer, um bacanal ali, outro aqui, o baile funk ali, temporal, rápido, passageiro. Mas as penas do inferno é eterna. As penas do inferno são eternas. Você não vai ser condenado ao inferno como é a justiça brasileira que vai decretar 10 anos de inferno. Aí você um dia vai sair do inferno. Não. O inferno é eterno. Se você estiver na graça de Deus, mas ainda não tiver se purificado, não tiver feito penitência o suficiente, aí você vai para o purgatório. Mas no purgatório não entra gente presunçosa que faz isso que São Paulo está dizendo, que usando da liberdade para a libertinagem, né? Usando da liberdade para os prazeres carnais. Não pense, eu vou garantir o purgatório. Quem te garante o purgatório? Não, porque Deus é bom e Deus é misericórdia. Você nunca viu? Porque a castidade é um sacrifício grande. E Deus diz
que prefere a misericórdia do que o sacrifício. Então ele sabe da minha luta, que é difícil eu não me masturbar, que é difícil eu não transar antes do casamento. Meu irmão, abandona isso. Abandona. Abandona. Não seja um protestante sem vergonha, que fica pegando versículos soltos e deturpando. Repito, Hebreus 12, versículo 4. Ainda não tendes lutado na luta contra o pecado. Lute, persevere, saiba que você é um filho de Deus, amado por Deus. Deus não te fez para a impureza. Renuncia esta mentalidade do mundo que diz que você não pode, que você não consegue. Você consegue sim, porque Deus quer. E se Deus quer, você consegue. Basta você botar o teu joelho no chão, você orar ao Senhor Jesus Cristo, diante do Santíssimo Sacramento, pedir à Santíssima Virgem Maria, lutar contra o pecado. Porque o mundo hoje tem chamado você, jovem, tem chamado você de cachorra. Você tem escutado essas músicas profanas, te chamado de cachorra, mandado você fazer quadradinho de sei lá o quê, quadradinho de Satanás. Mas não, você não é cachorra. Você é a filha amada de Deus, comprada pelo sangue preciosíssimo de Cristo na cruz. Você não pode ser trocada por meia horinha de prazer. Tua salvação não pode ser trocada por meia horinha de prazer, por uma camisinha, por uma coisa que vai acontecer, por uma gravidez que você vai querer abortar. Não! Diga sim à vida. Se você pecou e aconteceu que engravidou, diga sim à vida. Alcança a tua misericórdia através do teu filho. Mas não acredite no que o mundo tem dito, que você é um prostituto, que você é prostituto. Não! Você é um servo de Deus. Você é batizado, você não é uma batizada? Então você é um filho e uma filha de Deus. Você é amado por Deus. Se Deus não te amasse, você não estaria nem vendo este vídeo. Ou você acha que este vídeo foi parar aí, para você ver agora por um acaso? Talvez esta seja a última misericórdia para você. Talvez Deus esteja usando este miserável, que pecou tanto quanto a impureza, por pensamentos, ou como diz no ato penitencial, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa. Eu que tanto pequei, talvez Deus esteja usando eu para ser a última misericórdia na tua vida, para te chamar para ir confessar, para se arrepender e a partir de hoje você viver a castidade. O passado não importa mais, entregue a misericórdia de Deus. E como você entrega a misericórdia de Deus? Confessando os teus pecados. Mas o teu presente, entregue a Deus, a providência de Deus, entregue à Virgem Maria. Entregue à Virgem Maria. Ouça os conselhos, não meus conselhos, mas conselho de São Felipe Neri, que só a devoção à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento vão nos fazer ter a castidade. Ele diz que aos 20 anos só Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento para ser puro. Eu tenho 21 anos e eu sei que é difícil. É uma luta terrível. É uma luta terrível, mas você consegue. Você consegue. Você é ovelha de Deus, você não é esses animais que ficam dizendo. Você não é comida para ficar falando de comer, né? Usar pessoas com termo de comer, ser comida, não. Você é um filho de Deus, um amado de Deus. Filho de Deus, comprado pelo sangue preciosíssimo de Cristo. E eu creio muito nas promessas de Jesus a Santa Faustina. E ele dizia para que as pessoas pregassem e levassem às almas a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, no momento, Jesus vai falar para Santa Faustina que incentivar as pessoas, a misericórdia de Deus é confessar, confessa os teus pecados. Confessa os teus pecados. Deus Pai vai dizer para Santa Catarina de Sena que na confissão, ali das mãos do sacerdote, esse mesmo sacerdote pecador, esse padre pecador, que você não vai com a cara, das mãos dele, na hora da confissão, Deus Pai diz para Santa Catarina de Sena que das mãos dele sai o sangue, que é o mesmo sangue que jorrou da cruz de Jesus, que jorrou do Cristo, jorra, lavando a pessoa, lavando a alma da pessoa. Eu posso testemunhar com a minha vida, irmãos. Eu passei 5 anos da minha vida sem se confessar. Eu confessei pela primeira vez aos meus 13 anos de idade para fazer a primeira comunhão. Depois vivi uma vida desregrada. Pecados por cima de pecados. Aconteceu muita coisa na minha vida, tive experiências com Deus. Decidi me confessar. Depois de 5 anos,
já com uns 18 anos, eu acho, 19. Eu posso testemunhar que ali, diante daquele sacerdote, quando eu começava a falar meus pecados, a minha pele ardia. E quando ele levantou as suas mãos e ele falou a fórmula, rezou a fórmula da absolvição, me absolvendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu senti a minha pele arder, minha pele parecia pegar fogo. Não sabia o que era aquilo quando eu fui diante do Santíssimo Sacramento. Não foi nem para rezar minha penitência, pois minha penitência era rezar uma passagem bíblica e eu era tão miserável que nem Bíblia na época eu tinha em casa. Como muitas famílias, como talvez você tenha, como é que você quer viver a castidade, sendo que você não tem nem a palavra de Deus na tua casa, sendo que você não tem nenhum texto, você corra atrás disso, nessas armas santificantes. E ali diante do Santíssimo, minha pele ardia. Ardia, era um fogo. Até hoje, muitas vezes, quando eu confesso, eu sinto a minha pele arder e quando o sacerdote levanta as mãos, eu sinto minha pele arder. Isto é o sangue de Jesus. Os protestantes não dizem que o sangue de Jesus tem poder? Exatamente, o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder para perder os pecados. Pois, na confissão, o sangue de Jesus é derramado sobre nós. Sobre as nossas almas somos lavados pelo sangue de Cristo. E os nossos pecados é apagado. Satanás pode até lembrar, porque, como diz o Padre Léo, Satanás é o único especialista em passado. Mas quando nós confessamos, é passado uma borracha. O sangue de Cristo nos lava. O sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados e somos purificados. E temos força para lutar pela santidade. Por isso, faça um exame de consciência. Você que tem muito tempo que não confessa, se confesse. Se confesse. Posso testemunhar na tua vida esta graça de realmente lutar, de fugir de ocasião e de confessar. O beato João Paulo II, que era papa, que ele que vai ser santo agora, né? Vai ser canonizado. Beato João Paulo II se confessava toda segunda-feira. E você, que está em ocasião de pecado a toda hora, que muitas vezes até por obrigação tem que acessar alguns sites de jornalismo e ver pornografia, e a pornografia, e que vive namoro desregrado, e que fica vendo novela pornográfica, que eu também não consigo entender gente que quer viver castidade, e fica vendo novela, que fica passando besteira e pecando pelo olhar. E você, que está num mundo tão erotizado como vive, você se acha mais santo do que João Paulo II e só quer se confessar uma vez ao ano ou diz que eu não vou confessar com o pecador? Vamos acordar para a vida, meu amado. Acorda para a vida, minha amada. Seja de Deus. Confesse os teus pecados. Seja humilde o suficiente para dizer: eu pequei. Eu pequei. Como filho pródigo de realmente voltar. E ali, na pessoa do Padre, o Padre que ele age em persona Cristo, se lançar aos braços do Pai. E dizer: eu pequei contra o céu e contra a terra. Perdoa-me, Senhor. E contra os pecados. Seja humilde o suficiente de contar os teus pecados, Jonathan. Hoje, eu sei que eu não estou afundado em pecado porque eu confesso direto. Quantas vezes eu tive que ouvir piadinhas de pessoas da paróquia mesmo, de grupos jovens aí da vida? Porque, confessa direto, não sei que tanto pecado tem. Toda hora está confessando, mas só Deus sabe da minha miséria. Eu não confio em mim. Não olhem para mim. Os santos não confiavam nele enquanto eles estavam em vida. Uma vez uma mulher chegou exaltando São Francisco de Assis, porque você é um grande santo, etc. De fato ele foi. Mas em vida não dá para exaltar. E São Francisco disse: não me exalte, porque nada me impede de eu abandonar a ordem agora e me casar. Nada me impede. Se São Francisco falava isso, quanto mais eu, Anderson Carlos Bezerra, miserável, que já tenho toda uma ação dessa. Se você viveu uma vida desregrada, não seja como eu, talvez eu não seja um bom exemplo de confissão, de mudar de vida. Mas olha os santos, o próprio São Francisco de Assis. Você acha que São Francisco de Assis já nasceu com os anjos cantando e era um santo? Viveu uma vida desregrada, de noitadas, de festas, de mulheres. Ele tinha boas condições. Mas um dia ele se converteu. E a partir daquele momento ele não ficou como as pessoas dizem, porque Deus amou a prostituta Maria Madalena. Porque a diferença é que Maria Madalena realmente teve um encontro pessoal com Cristo e não pecou mais. Porque Jesus dizia, vá e não tornes a pecar. Não dizia, vá porque a misericórdia te alcançará mesmo assim. Vá nessa.
Teve uma vez, não lembro exatamente a situação, mas é narrada a passagem em que Jesus cura um doente e fala: vai, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Por isso que tua vida está assim. Porque você vai, encontra Deus, sabe da verdade, como o jovem disse que sabe de toda a verdade, que é pecado sexo antes do casamento, mas faz mesmo assim. Por isso que tem acontecido coisas assim terríveis. E é importante a mudança de vida e de fugir das ocasiões, de não dialogar com as ocasiões como Eva dialogou com a serpente. Você vê na vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu 30 anos de prostituição. Viveu uma vida totalmente terrível. Terrível. Ele tinha até filho quando se casou. Filho não é uma coisa ruim, mas veja, ele teve filho sem casar. E não teve aborto. Graças a Deus. Né? E Santo Agostinho, que graça, ele se converteu com a mãe dele rezando muito. Santa Mônica rezando muito. E uma vez Santo Agostinho estava rezando, isso ele já convertido. Uma vez ele estava rezando e uma prostituta dos tempos de outrora apareceu para ele lá, querendo tentar ele, falando: Agostinho, Agostinho. E ele olhando, começando agoniado, e ela, Agostinho, ele saiu correndo, porque ele não foi dialogar com o pecado. E então ele sai correndo, aquela mulher sai correndo atrás, Agostinho, Agostinho. Então aquela mulher alcança ele, toca em Santo Agostinho e fala: Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela. E Santo Agostinho olha para ela e fala: mas eu não sou mais aquele. Olha só que bênção. Talvez as pessoas vão dizer: eu sou aquele que você saía para beber, eu sou aquele com quem você saía para pegar as menininhas, para pegar as novinhas, para fazer uma sacanagem para as festas. Eu sou aquele que te pegava, garota. Eu sou aquele que te pegava, você talvez as pessoas digam: você é aquela pessoa que fazia isso e aquilo, você é a pessoa que deu para todo mundo, você é a pessoa que pegou todo mundo na cidade. Mas você vai, a partir de hoje, com a graça santificante de Deus, você vai dizer: não, eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela, para a graça de Deus. Graças à Imaculada, porque eu sei que foi a Virgem Maria que me ajudou. E hoje eu tenho certeza que a Virgem Maria também vai estar te ajudando e você vai dizer: graças à Imaculada, eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela, eu sou um homem renovado. Pois Jesus vai dizer em Apocalipse que eis que renovo todas as coisas. E hoje você tem que ser renovado, tem que ser restaurado. Hoje Cristo te estende a mão para te restaurar, para te resgatar do fundo do poço. Talvez você esteja no fundo do poço, mas dê glórias a Deus, porque não tem mais para onde você sair. E agora Cristo te estende as mãos chagadas, ensanguentadas do sangue, e te puxa. E se você cair, Deus vai estar com a mão te levantando. Agora não useis da liberdade para permanecer caído, porque isso é fuga, é desculpa para não crescer. Desculpa para não crescer. Foge da ocasião. Se tiver que cortar a amizade, corta. A pessoa pela qual quase caí contra a castidade, que se não fosse a avó dela chamar, eu teria caído, não procurem mais ficar indo com conversinha. Num dia que ela veio aqui em casa, que minha mãe estava aqui em casa, graças a Deus eu não estava nem em casa, bendito seja Deus. Porque, antes, mas você não ia conversar, porque vai nessa. Eu não confio em mim. E segundo, pessoas que andam com roupas imodestas, eu vou pecar pelo olhar. Corta. Não é amar o próximo. Ame ao próximo, não acumulando pecado causados por ele, e nem você de ir para o inferno por causa dele. Se você sabe que teu namorado só quer te levar para o motel e ele não quer viver a castidade, termina com ele. Uma jovem, uma vez, esses dias, partilhou comigo uma situação dessa. Eu falei: ó, se não tem condição de viver o namoro santo, viver a pureza, o jeito é terminar. Ela terminou. Não sei o que deu, se voltaram ou não, mas terminou. Agora o problema é você escolher se você vai querer ir para o céu ou não. Cristo pode te oferecer o céu. O que teu namorado pode te oferecer? Nenhum prazer ele pode te oferecer, porque quem garante ele que ele não pode virar broxa? Humanamente falando. Nessa vida de promiscuidade, quem te garante que tu não vai pegar uma AIDS? Que tu não vai pegar uma doença aí que vai te ficar estéril? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Você quer ter uma família? Você quer ter uma família feliz? Sim, eu quero. Então comece pela castidade. Comece pela oração. Namoro que começa na oração não termina em separação. Namoro que começa em oração, o casamento não terminará com separação. Só com a morte de um dos dois, que é a entrada na vida.
Pesquisas de universidades que não são católicas têm mostrado que casais que transaram antes do casamento têm maior número de adultérios e de separações. Pesquisas têm mostrado isso. Não é algo da minha religiosidade, do meu catolicismo. Sexo antes do casamento leva à infidelidade no matrimônio. Ah, Anderson, a gente vai namorando aqui antes do casamento, porque o importante é o amor, né? E cadê o amor à alma da tua namorada, do teu namorado? Cadê o amor à tua família? Pois quando chegar no matrimônio, no casamento, o que é que vai ter de novo? Só os problemas. Porque o prazer você já teve desde o início, então o prazer pelo prazer você vai procurar nas ruas, nas prostitutas, nas mulheres da vida. Então muda essa realidade. Muda essa realidade. Viva a castidade. A castidade no namoro é de importância. Olha, não tem nem palavras para dizer a importância do namoro. Da importância da castidade no namoro. Né? Para ter um matrimônio espetacular. Espetacular. Como é triste ver que hoje em dia os casais estão destruídos. Quantos casamentos terminam com uma semana? Tem casamento aí que termina com uma semana. Os casais estão divorciando. Um mês. Um mês. Libertinagem sexual. Gente que não conhece o outro. Ou quer namoro muito longo, passa 4, 5, 6, 7 anos namorando. E não toma firmes decisões. E é um namoro desregrado. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que um namoro cristão católico tem que ser de um ano. Um ano. O namoro é para conhecer a pessoa. Não é para conhecer demais, digamos assim. Né? E as pessoas ficam enrolando. E não dá para viver castidade desse jeito, porque a pessoa vai se agoniando, vai se agoniando. Então põe em oração o namoro, o casamento. Ah, tem sido como você ouvir de pessoas que casam assim, vai casar com... Não, posso até casar um dia, daqui muitos anos, mas eu não quero casar. Então pra que tá namorando? O pior é que se uma pessoa dessa não estiver namorando, ela quer casar lá pros 30 anos de idade. Mas ela quer por enquanto estar namorando. Por quê? Porque tá gerando prazer. Ela tá beijando na boca, o beijo na boca gera prazer. Isso não é pecado. Aí leva pro sexo. Eu não quer casar mesmo, não. E se não tivesse namorando sério com a pessoa, estaria pegando 5, 10, 20 mil. Né? Por que eu falo isso? Porque para viver santidade em família é preciso isso. Viver a pureza. A pureza é necessário principalmente por amor a Deus. A castidade, um coração indiviso. Deus quer que eu viva a pureza. E por amor a Ele. Não é nem por amor a minha namorada, ou seu namorado, sua namorada, não. Que você tem que ser casto. É por amor a Deus. Se você não viver a castidade em primeiro lugar por amor a Deus, você na primeira oportunidade você cai. Você vai trair, ou você vai se pôr em ocasião e cair com seu namorado ou sua namorada. Tem que ser por amor a Deus. E só para finalizar, quero dizer uma frase da Beata Teresa de Calcutá. Vocês são o futuro do amor em família. Vocês são o futuro da alegria de amar. Vocês são o futuro de fazer da vida algo bonito para Deus. Um amor puro. É bonito que se ame uma garota ou que se ame um rapaz. Mas não estraguem isso. Não destruam isso. Mantenham isso na pureza. Mantenham seu coração virginal. Mantenham seu amor virginal. Para que no dia de seu casamento possam dar algo de belo um para o outro. A alegria do amor puro. Beata Teresa de Calcutá. E com isso eu termino, selando mais uma vez que só com a Virgem Maria nós poderemos viver a castidade, ela que é a toda pura. Com a Virgem Maria e adorando o Santíssimo Sacramento. Com a intercessão de Nossa Senhora e com a adoração do Santíssimo Sacramento. Por isso eu termino rezando esta oração e a Ave Maria. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, e que Deus te abençoe pelas mãos virginais de Nossa Senhora.